Dias Toffoli sente a pressão e recua sobre a acariação do Banco Master marcada para hoje. Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, como que o Dias Toffoli, vendo que ele colocou ali os pés pelas mãos e debaixo de muita crítica e pressão, ele recuou e cancelou a absurda acariação marcada para hoje. Segundo, como que esse recuo do Toffoli expôs mais uma vez uma fraqueza dos ministros do Supremo. E terceiro, como que todo esse caso colocou o Brasil na mira de pessoas muito poderosas lá fora, o que pode ter péssimas consequências para o país. Vamos então direto ao primeiro ponto, relembrando o que aconteceu. Ontem aqui no canal eu publiquei uma análise expondo o plano diabólico para salvar o Banco Master e para enterrar as investigações sobre as fraudes, com base justamente em uma nova matéria da Malu Gaspar, que identificou como a estratégia do Toffoli era minar a credibilidade do Banco Central para ir tentar reverter a liquidação do Banco Master, anular o processo e até no limite possibilitar um ressarcimento ao próprio Master. Isso te lembra alguma coisa? Lembra o roteiro do que eles fizeram com a Lava Jato, não é? A acariação ela era tão absurda que nem mesmo o PGR Paulo Gonet conseguiu entender, conseguiu defender. E depois de muito constrangimento público do Toffoli nesse caso, o PGR teve que pedir que o Toffoli reconsiderasse a decisão e suspendesse a acariação, o que foi negado pelo ministro num primeiro momento. Agora, depois da imprensa bater muito e muito no Dias Toffoli, o que aconteceu? Ele finalmente reconsiderou e deixou a critério da Polícia Federal a realização ou não de uma acariação, determinando, em vez disso, que a Polícia Federal ouça separadamente o Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, o Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, e o Ailton Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central. E aí, depois disso, se a Polícia Federal entender conveniente, confrontando ali os três depoimentos de cada um, o Toffoli deixou a cargo da Polícia Federal pedir ou não uma acariação. Indo para o segundo ponto, o que esse recuo revela sobre o STF, hein? Aqui aconteceu novamente algo que eu sempre comento com vocês. Ao recuar de uma decisão claramente abusiva e ilegal, os ministros do Supremo eles deixam transparecer uma clara fraqueza, que pode ser explorada, deve ser explorada. Ao recuar depois de fortes críticas à imprensa e nas redes, eles confirmam e eles expõem para o mundo que, de fato, eles praticaram um abuso e uma ilegalidade, pelo simples contraste entre as duas decisões. Ou seja, primeiro Toffoli vai lá e decide de maneira política, abusiva, claramente ilegal, com objetivo aparentemente diferente daqueles da justiça. Aí ele é espancado pela imprensa dia sim, outro também, e como toda a situação pegou muito mal, tá pegando fogo, ele precisou recuar. E aí no recuo ele dá a decisão correta, a decisão técnica, que na comparação das duas decisões deixa clara a ilegalidade da primeira. Isso mostra como que o controle, a fiscalização sobre os ministros do Supremo é importante. Se não fosse o trabalho da imprensa e também da sociedade de fiscalizar, de questionar, de cobrar, os ministros fariam o que quisessem, sem nenhuma consequência em nenhum caso. Ou seja, a gente precisa intensificar isso, aumentar isso, angariar espaços. Veja que antes estava toda a grande mídia apoiando o Alexandre de Moraes. Veja como é diferente quando eles não apoiam, quando eles criticam. E antes de eu te mostrar no nosso terceiro ponto como que o Toffoli irritou gente poderosa fora do Brasil, eu queria te agradecer por você ter sentado o dedo no like durante o ano de 2025, ser inscrito no canal, ativado o sininho para receber as notificações aqui. Tudo isso significa um mundo para mim. Significa um mundo ter vocês aqui do meu lado, lutando pela verdade, pela justiça, por um Brasil mais próspero. Muito, muito obrigado. Gente, indo agora para o terceiro ponto. O caso do Master ele ficou tão bizarro que, segundo o Valor Econômico, interferências do STF e do TCU no caso do Master acenderam um alerta no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. As ações do STF, do Tribunal de Contas da União, para rever o processo de liquidação do Banco Master devem pesar negativamente na avaliação sobre a solidez do sistema financeiro brasileiro que está sendo feita pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. A fragilidade do ambiente legal sempre foi um dos pontos levantados pelos técnicos do FMI nas conversas com as autoridades brasileiras da área econômica. Uma fonte com experiência nas interações brasileiras com organismos multilaterais de Washington diz que, na prática, uma avaliação negativa ela tem repercussão no prêmio de risco que os investidores cobram para investir no Brasil. Vocês entenderam a gravidade disso? Toffoli, sozinho, ele pode fazer com que os grandes órgãos internacionais, como FMI e Banco Mundial, rebaixem a nota do Brasil. Mais uma vez batendo num dos problemas mais críticos do país, que é a insegurança jurídica. O que vai ter um efeito cascata gigantesco nos investimentos internacionais no Brasil. O que quer dizer essa exigência de um prêmio maior de risco que é falado aqui na matéria? Quer dizer que os investidores internacionais vão exigir uma Selic maior para investir nos títulos do governo federal, o que é essencial para o Brasil rolar sua dívida. E juros mais altos para atrair investimentos estrangeiros do Brasil, para atrair capitais estrangeiros, eles acabam aqui freando a economia. Porque freia a atividade produtiva. O empresário precisa comprar uma máquina nova, um grande investimento, precisa pegar dinheiro emprestado. E juro alto dificulta isso, passa a não valer a pena. Gente, é só isso. É só isso. Prejudica a economia em larga escala. Parabéns, ó.
Parabéns aos envolvidos, parabéns, Dias Toffoli. E isso é só mais um exemplo de como que as decisões abusivas e ilegais do STF impedem o Brasil de avançar, de se desenvolver, de respeitar os direitos humanos, de fortalecer a verdadeira democracia, mantendo o Brasil no atraso, a anos-luz de distância do resto do mundo desenvolvido.